Hoje eu quero falar a respeito das ações transformadoras da Palavra de Deus. Amém? Nosso tema de hoje, as ações transformadoras da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hoje vamos passear um pouco pela palavra para vermos quão transformadora é a palavra de Deus. O que Deus pode fazer na vida daquele que crer. Ouça o que diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero ler ainda esse texto na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Que os irmãos acompanhem. Pois a mensagem de Deus é viva e poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. A versão Nova Tradução na linguagem de hoje deixa o texto um pouco mais claro, facilitando-nos compreender aquilo que o Espírito quer falar aos nossos corações. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esses momentos tão especiais na Tua presença. Nesta noite estamos aqui para aprendermos mais um pouco a respeito da Tua vontade, do Teu poder, da Tua graça para com as nossas vidas. Eu quero clamar, Senhor, que Tu venhas mover de uma forma intensa e poderosa, para que saiamos daqui cheios da Tua graça. Senhor, fala conosco, fala comigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é magnífica. Nós sabemos que a sua existência por si só é um milagre. Quando você olha a palavra de Deus, você há de concluir sem errar que ela é um milagre vivo de Deus para o seu povo. Quando olhamos a história da palavra, o tempo que levou-se para escrevê-la, aproximadamente 1500 anos. Olha o tempo, 1500 anos. Diversas pessoas, mais ou menos 40 pessoas foram usadas por Deus para escrever a sua palavra. E neste período de 1500 anos. Mas quando nós olhamos, vemos que há uma unidade completa na palavra. Alguns dizem que há contradições, esse texto contradiz o outro. Irmãos, se você ler a palavra de Deus sem olhar o contexto, certamente você há de encontrar diversas contradições na palavra do Senhor. Porque são contradições que não existem, mas sim pela falta de observação da Bíblia em um todo. Nós não podemos olhar a palavra do Senhor, irmãos, apenas um versículo isolado, mas é preciso olhar o contexto, o que vem antes, o que vem depois, para que nós possamos entender a palavra viva do Senhor. Quando você observa neste aspecto, você há de ver que a palavra é uma totalidade sem erros. Sem erros. Mas os ignorantes não conhecem a palavra do Senhor, eles acham que há contradições. Mas o Senhor é fiel, é poderoso, e nós vemos que a palavra não tem a menor contradição. Não é possível provar que há contradição na palavra de Deus. Eis o grande milagre. Como um livro que teve seu cânone fechado há aproximadamente 1600 anos atrás, ou mais, como ainda hoje, em nossos dias, continua fiel aos originais. Só mesmo a mão de Deus, irmãos. É certo que no decorrer da história, muitos tentaram acabar, destruir a palavra de Deus, a Bíblia, mas a mão do Senhor conserva não só a sua palavra, mas aqueles que são fiéis à sua palavra. Se você quer experimentar o poder de Deus na tua vida, seja fiel ao Deus da palavra, e você verá como Ele há de agir na tua existência. Mas, se você quer afrontar a Deus, prepara-te para o castigo, para a mão pesada do Senhor.
Alguns até prosperam sobre a face da terra. Mas o que nos importa prosperar 60, 70, 80, 90 anos e passar uma eternidade debaixo do castigo do Senhor? É preciso olharmos a palavra de Deus numa totalidade e vermos como a sua mensagem é viva. E esse texto de Hebreus, irmãos, não deixa dúvida com relação a isto. Ela mostra uma palavra viva, uma palavra eficaz, eficiente, uma palavra que corta, uma palavra afiada, capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas, alma e espírito. É uma palavra que desce no lugar mais profundo do coração daqueles que querem ouvir o Senhor. É uma palavra, irmãos, que discerne as intenções do coração. Quando o teu coração é colocado diante da palavra, você há de entender se as tuas ações, as tuas intenções são boas ou são más. Eis aí o poder da palavra. E nós não podemos de forma alguma desmerecê-la, mas sim vivenciá-la em nosso dia a dia. Hoje eu quero apresentar para vocês algumas das ações transformadoras da palavra de Deus. E vocês hão de ver, irmãos, como ela é poderosa para agir em diversas áreas da nossa vida, trazendo-nos cada dia mais para perto do Senhor, aproximando-nos do Todo-Poderoso. Se você quer ser próximo de Deus, unha e carne, como dizem por aí no popular, unha e carne de Deus, leia a Bíblia, coma a palavra, encha o teu coração. Quando eu falo de coração e quando a Bíblia fala de coração, ela está referindo-se à nossa mente. Encha a tua mente, a ponto de você pensar em Deus continuamente. Andando pelas ruas pensando em Deus, trabalhando pensando em Deus, alimentando-se pensando em Deus, estudando pensando em Deus, andando de bicicleta pensando em Deus. O Senhor, Ele invade a nossa mente de uma forma completa. E mesmo você nas tuas ocupações, mas Deus está sempre vivo dentro da tua mente. Você não consegue esquecer de Deus. Esse é o amado Senhor, aquele que conservou a palavra, aquele que revela-se através da palavra. Amém? Eu quero ainda chamar-nos a atenção para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ações transformadoras da palavra de Deus. A palavra de Deus regenera. Olha só que interessante. A palavra de Deus tem o poder de regenerar o ser humano. Ouçamos o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Amados, se o ser humano deseja passar por um processo de regeneração, para que possa alcançar uma nova vida, uma vida segundo aquilo que Deus quer, é indispensável que ele mergulhe nas Sagradas Escrituras. Se o homem quer conhecer Deus, ser íntimo do Todo-Poderoso, uma vida nova, ele precisa conhecer a palavra do Senhor. Ele precisa meditar na palavra de Deus. A leitura, a meditação na palavra do Senhor, irmãos, é uma obrigação de todos aqueles que se afirmam servos do Senhor. A única exceção que nós podemos aceitar é para aquele que não sabe ler, para aquele que é analfabeto, mas em nossos dias, até esta barreira deixou de existir. Haja vista que na internet está cheia de áudios da Bíblia. Você pode baixar uma Bíblia e ouvi-la. Olha só como Deus é maravilhoso. Isto é o poder de Deus, amados. É o cuidado do Senhor para com as nossas almas. É o Senhor que deseja regenerar-nos por completo, dar-nos uma vida nova, uma vida que esteja espiritualmente em linha com aquilo que Ele quer. E quando nós lemos a palavra, a semente de Deus, ela é plantada no nosso coração. Ou seja, a doutrina de Deus, ela é introduzida na nossa vida.
E eis o porquê que nós somos regenerados. Tornamo-nos em novas criaturas. Carregaremos em nós a natureza de Cristo Jesus. Na verdade, um pouco mais. Seremos um com Cristo Jesus. Esta é a afirmativa da palavra em relação à nossa comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. E quando nós entendemos que ela é fonte de regeneração, ela é fonte que pode nos regenerar. Sabemos, irmãos, que ela nos separa da escuridão do pecado e de tudo aquilo que pode nos afastar da presença do Senhor. E seremos com certeza primícias entre os homens, porque os servos do Senhor serão lavados, purificados, eles carregarão em si a marca de Cristo Jesus. E onde quer que eles estejam, verão que são pessoas diferentes, porque amam a Jesus acima de todas as coisas. É necessário entendermos que a palavra do Senhor tem o poder de regenerar. É a ação regeneradora da palavra de Deus. Não há nada mais importante na tua jornada com Cristo do que ler a palavra. Ler a palavra é necessário. É tão necessário que ela é alimento. Oh, glórias! A palavra de Deus é alimento. A ação transformadora da palavra, ela nos alimenta. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Veja, irmãos, como o apóstolo Pedro, de uma forma tão clara, ele mostra-nos a necessidade de desejarmos, de ansiarmos pela palavra do Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 diz: desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Nesse texto há uma analogia muito interessante. Nós sabemos que a criança, ao nascer, nasce chorando, e se você não a alimenta, não para de chorar. Ela anseia pelo leite, ela anseia pelo alimento. E quando ela é alimentada, com certeza se acalma. Nós, amados, somos pessoas que nascemos de novo. Todos vocês que amam a Cristo Jesus, que tem Cristo como meta de vida, como objetivo de vida, você vive não para si mesmo, mas para Cristo, com certeza você anseia pelo alimento que vem do céu, pelo leite celestial, pelo leite que nos é dado por Cristo Jesus, pelo alimento que nos é dado pelo Senhor. E é este alimento que nos fortalece, é este alimento que nos coloca de pé, é este alimento que nos faz andar. Você quer fracassar na tua caminhada? Quer perder a salvação? Quer abraçar o inferno como destino eterno? Deixe de ler a Bíblia. Eis aí um conselho terrível. Se você quer ir para o inferno, deixe de ler a Bíblia. Não vai demorar muito tempo. Não vai demorar muito tempo. Princípios equivocados nascerão dentro do teu coração. O coração fica aberto para toda semente má, e as ervas daninhas hão de nascer. Entenda ervas daninhas como princípios errados que afastam o homem da presença do Senhor. Eis aí, amados, uma das fórmulas para você não alcançar o céu: deixar de alimentar-se, deixar de ler a palavra. Nós, amados, somos dependentes direto de Deus. Você depende do Senhor. Você não cresce ouvindo profetas, você não cresce ouvindo pastores, você não cresce ouvindo louvores. Isto é necessário, sim. Edifica-nos, ajuda-nos. Mas você cresce ouvindo Deus. Nós crescemos ouvindo Deus. Se você quer tornar-se gigante aos olhos do Eterno, coma a palavra, alimente-se da palavra, veja
seja o que Deus tem para você. Essa é a promessa dele. É assim que nós crescemos, irmãos. É desta forma. E aqueles que mostram-se como profetas, pastores e cantores, se estes não comem a palavra de Deus, são falsos profetas, falsos pastores e falsos cantores. Porque eles não têm a base para levar alimento para as demais pessoas. É preciso comer a Bíblia. É indispensável, é indispensável. Irmãos, nós dependemos da palavra de Deus para nutrir a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. E sem fé é impossível agradar ao Todo-Poderoso. Nós muitas vezes nos equivocamos com relação à fé, porque há uma definição. O que é fé? É crer naquilo que nós não vemos. A definição simples de fé é esta. Mas fé é viver aquilo que Deus tem para nós. Essa é uma definição acertada. Mas, para que você saiba o que é que Deus tem para você, é preciso alimentar-se da palavra. Vê? Se você não alimenta-se da palavra, é impossível que haja fé verdadeira no teu coração. E isto não é julgamento, mas é aquilo que a Bíblia nos dá a entender. E quando nós nos alimentamos da palavra, nós somos fortalecidos. O Senhor nos capacita. Ele coloca na nossa boca a palavra, a revelação, o louvor. É preciso crescer na graça, no conhecimento de Deus, para que de nossa boca possa jorrar a água viva, palavras de salvação, palavras vivas que nos é dado pelo Senhor. Mas isto só é possível quando há o alimentar-se da palavra. Meu conselho de Deus para a tua vida: coma a palavra. Comer a palavra, ler e meditar na palavra. Trazê-la para dentro da sua mente. Encha a tua cabeça, a tua mente com a palavra de Deus. Amém? Mais uma ação transformadora da palavra. Ela santifica. Oh, glórias! João capítulo 17, versículo 17. Ouça o que diz o apóstolo João. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém? Santifica-os. Onde? Na verdade. E qual é a verdade? A palavra. Irmãos, a palavra de Deus é o instrumento principal usado pelo Senhor para nos purificar, para nos santificar, para criar em nós um coração cheio da sua graça. Quando nós falamos de santificar, irmãos, entenda como purificação. Santificar é purificar. Santo é separado. Se alguém é santo, é porque é separado. Mas separado de quê? Das ações que desagradam o Todo-Poderoso. E é isto que João está orientando. Ele diz, são palavras de Cristo: santifica-os na verdade. É preciso separar-nos dos equívocos, dos erros, das mensagens erradas. É preciso separar-nos desse evangelho falso dos últimos tempos. E nos agarrarmos à verdade. Qual é a verdade? A palavra. Olha, irmãos, essa questão da santificação ela é muito interessante. Mas antes de entrarmos um pouco mais, se a igreja hoje, a nossa igreja, a igreja contemporânea, se a igreja voltar-se de fato para a palavra, se ela jogasse fora toda a gordura, entenda a gordura como aquilo que só enche, toda a gordura, se ela voltasse para os princípios do Novo Testamento, da Nova Aliança, a igreja seria totalmente diferente daquela que nós conhecemos como igreja. Irmãos, há muita gordura na igreja. E é preciso que haja essa separação
essa santificação. E isso nada mais é do que tirar tudo aquilo que é dispensável, que não edifica, que não soma, mas que deixa as pessoas arrepiadas, que fazem as pessoas chorarem, que faz as pessoas, enfim, mas que não produz transformação na vida da pessoa. Talvez você conheça alguém que na igreja ela profetiza, ela chora, ela fala em línguas, ela faz coisas assim magníficas, fica arrepiada, aquela coisa toda, emociona-se. Mas você conhece ela lá fora também. E quando você vê lá fora, é uma pessoa diferente, é uma pessoa que não ama Jesus, que não é santa, que não é fiel, que vive na prática do pecado, que vive longe do Senhor, mas dentro do templo é cheia do Espírito Santo. Não existe isso, irmãos. Não existe. Não existe isso. A Bíblia diz que o Senhor não habita em templos impuros. Entenda templo como vidas impuras, sujas. É necessário que haja santificação. Santificação, separação do pecado e uma consagração voluntária ao Criador. Você precisa chegar diante do Senhor e falar: Deus, aqui está a minha vida. Eu não sei o que vai acontecer. Talvez eu perca a minha casa, ou talvez eu ganhe uma casa. Talvez eu perca meu trabalho, ou eu ganhe um trabalho. Talvez eu perca a saúde, até a vida. Não importa, Senhor, o que me importa é viver a Tua verdade e preparar-se para pagar o preço que o Senhor exige. É assim que funciona, irmãos. É desta forma, porque nós estamos separados, santificados na palavra da verdade. E a palavra da verdade é a vontade do Senhor. A partir do momento que você entrega-se ao Todo-Poderoso, Ele molda a tua vida, não de acordo com os padrões terrenos, humanos, mas conforme os seus padrões. Deus molda seus filhos conforme o seu padrão, e nem sempre o padrão de Deus está em consonância com os padrões desse mundo. Amém? Mais um tópico: ações transformadoras da palavra. Ela edifica. Ela edifica. Atos capítulo 20, versículo 32. Atos 20, versículo 32. Ouçam. Agora, pois, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Amém? Mais uma vez. Agora, pois, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, àquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Esse edificar, irmãos, entenda como o pedreiro construindo uma casa. O pedreiro não olha para um espaço vazio e ele olha assim e diz: que haja uma casa, pá! E a casa aparece. Mas o que o pedreiro faz? Ele coloca uma pedra, joga cimento, outra pedra, cimento, ferro, vai colocando uma lajota, um tijolo, após o outro. E a casa vai subindo, vai sendo edificada. A nossa vida com Jesus é assim. A nossa vida com Cristo é desta forma. Olha, irmãos, não há ninguém sobre a face da terra que nasceu sabendo. E eu atrevo-me a falar até mesmo Jesus. Nem mesmo Jesus nasceu sabendo. Os apóstolos nenhum nasceram sabendo. Todos eles foram doutrinados ao longo da sua existência. Certamente José e Maria doutrinaram Jesus, levando-o ao templo. A Bíblia diz que Jesus frequentava a sinagoga e conhecia a palavra, mas não era algo mágico, pá, aconteceu. Não vai acontecer. Nós temos que buscar a edificação, e buscar a edificação é comendo a palavra,
é lendo a palavra. E assim nós vamos crescendo no conhecimento até alcançarmos a estatura do varão perfeito, Jesus. Sabe quando nós vamos alcançar? No dia que nós estivermos diante dele na glória. Portanto, a nossa vida é uma casa não terminada, ela há de terminar-se o dia que nós nos apresentarmos diante do Senhor. Mas dia após dia, nós vamos colocando tijolos, um após o outro, na nossa comunhão, no nosso crescimento com Deus. Para que isso aconteça, eis a palavra, eis a Bíblia. Eis a necessidade da Bíblia. Eis a necessidade. Queridos, para que eu possa falar a vocês, não é que eu seja mais inteligente ou mais sábio do que vocês. Não, de forma alguma. É porque eu li muito a Bíblia para buscar essa direção de Deus. Eu tive que estudar essa palavra. Eu não estou falando aqui de última hora. Foi necessário um preparo, a edificação. É assim que acontece com todos, amados. Eis o porquê que todos estão aptos a ministrarem a palavra de Deus, porque é o Senhor que dá a revelação. É o Senhor que ensina. E eu fico assim maravilhado, irmãos, quando eu vejo uma pessoa simples, vez ou outra eu vejo na internet, uma pessoa simples, muito simples, mas ensinando a palavra com propriedade e poder. E isso é magnífico. Talvez não usando um português muito legal, um português errado, aquele português, nós vai, nós foi, nós é. Mas a fundamentação é correta, porque está edificada na palavra. E o Senhor trabalha através destes. E isso é para você entender que não há limitações. Não é o curso de teologia, não é o título de pastor, presbítero, diácono e vai por aí, mas é o título de filho de Deus. Este é o filho que nós precisamos almejar e possuí-lo. Que conste na nossa certidão de nascimento, filho de Deus. Glórias ao Senhor por isso. E quando você ler a palavra de Deus, ela fortalece a tua fé. Está cheio de exemplos na palavra. Nossa doutrina não é o Antigo Testamento. Nós vivemos Nova Aliança, Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento, além de ser inspirado, está cheio de relatos poderosos, através dos quais Deus moveu, Deus agiu. E isto é para edificação da nossa fé. Para reconhecermos quem é Deus. Quer conhecer quem é Deus? Quer saber quem é Deus? Leia o Antigo Testamento. Lá você verá o poder do Senhor. Verá quem é Deus. Amém? E ainda, amados, a palavra nos encoraja no meio das provações. Está passando por provações? Leia a Bíblia. Ela te edificará. Leia a palavra, o Espírito Santo falará com você. O Espírito Santo torna viva esse tanto de letras que estão no livro sagrado. E ainda, irmãos, a Bíblia, ela nos edifica, ela nos capacita a viver uma vida em conformidade com a vontade do Senhor, uma vida para glorificar a Deus a cada instante, a cada minuto. Tudo isso é fruto de uma edificação, um tijolo sobre tijolo. Amém? E a parede vai subindo. E quando ela estiver bem no alto, você vai descobrir que chegou o tempo de estar na glória com Cristo Jesus. É desse jeito. E por fim, quinta ação, ações transformadoras da palavra de Deus. Ela nos ilumina. A palavra de Deus nos ilumina. Irmãos, é o Salmo 119, versículo 105. Irmãos, você quer perder a salvação? Quer andar em trevas? Pare de ler a Bíblia. Mas pastor, eu posso ser servo de Deus e não ler, não conhecer a Bíblia?
é quase impossível. Evidentemente que você lê em Romanos que a glória do Senhor, ela se manifesta através daquilo que nós contemplamos. Mas essa verdade, ela não se aplica de forma generalizada, porque nós temos a revelação de Deus na palavra. Aquele texto se aplica para aqueles que estão nos lugares mais longínquos sobre a face da terra e que não foram alcançados pela palavra do Senhor. Eles são indesculpáveis porque é possível olhar para o sol, para as estrelas, para a água, para os vegetais e entender que existe um Deus poderoso, Criador de todas aquelas coisas. Quando você olha para Abraão, Abraão é o maior exemplo disso. Nós olhamos para Abraão e o vemos magnífico, exemplo, glórias a Deus. E realmente o é. Mas quem era Abraão antes de ser o pai da fé? Quem era Abraão? Um adorador de deuses. Um adorador de deuses. Mas como foi que Abraão tornou-se o pai da fé? Ah, pastor, apareceu o profeta foi lá, eis que eu te falo, Abraão, Deus te levanta. Não. Apareceu um pastor, a mensagem do Senhor, não. Deus se revelou a ele. Não tinha ninguém. Ele entendeu que existia alguém maior do que os deuses aos quais ele adorava. Vale ressaltar que no tempo de Abraão não existia nem mesmo o judaísmo instituído como nós o conhecemos. Não existia nenhum tipo de religião a não ser o paganismo, as pessoas misturadas e cheias de todo entendimento equivocado. Mas com certeza o Senhor moveu na vida de Abraão de uma forma poderosa. Tirou-o das trevas e o trouxe para a luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém? Não é claro o texto? Nem preciso falar mais nada. O texto diz: lâmpada para os meus pés. Que é meus pés? A minha jornada, a minha caminhada, a minha vida diária, o meu dia a dia. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Tudo isto é a palavra de Deus. E nós estamos inseridos, irmãos, em um mundo que não é nosso. A Bíblia diz que aqui somos forasteiros. O que é um forasteiro? Alguém que está de passagem numa cidade, numa região, mas ele não fixa a residência. Nós somos forasteiros em um mundo de escuridão. Por que escuridão? Porque esse mundo jaz nas mãos de Satanás. Quem é o rei do mundo? Satanás. Quem é que domina o mundo? Satanás. E aí? O que esperar de uma terra cujo líder não é o nosso Senhor? O que esperar? Trevas. Nada mais do que isso. Esperar apenas trevas. No entanto, irmãos, quando nós entendemos que o Senhor é a nossa luz, o Eterno nos coloca de pé nesse mundo dominado pelas trevas, pelo inimigo de nossas almas, e a nossa luz, a luz de Cristo, há de brilhar na nossa caminhada, na nossa jornada. Onde olhar para você e reconhecerão em você Jesus. Porque a imagem de Deus estará no teu ser. Quando Deus criou Adão, criou a sua imagem. Às vezes as pessoas acham que Deus tinha perna, dedo, barriga, cabeça, orelha, enfim. Não tratava-se da imagem física de Deus, porque Deus não tem imagem física. Mas tratava-se do caráter de Deus, de quem é Deus. E hoje nós podemos refletir a imagem do Senhor. Eis que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós, amados,
entendemos que é preciso refletir Jesus, a imagem do Senhor. Olharão para as nossas almas e nos verão de forma diferente, porque nós não sentamos na mesa da escuridão, nós não andamos pela escuridão, mas levamos a luz onde quer que estejamos. No entanto, se porventura no meio desse mundo escuro, cheio de confusão moral, olha a moral desse mundo, meu Deus do céu, trevas, trevas, somente trevas. Mas mesmo no meio desse emaranhado de trevas, é possível, irmãos, que sejamos diferentes, que haja o reflexo da luz de Cristo Jesus, e foi para isso que o Senhor te chamou. E é necessário ler a palavra, porque a palavra é a luz, é ela que nos dá a luz. Entenda a luz, irmãos, como os princípios de Deus na nossa vida. Quando você tem a luz do Senhor na tua existência, os teus atos não serão segundo a carne, porque você não frutifica segundo a carne, mas você há de frutificar no Espírito. Amém? Sabe quais são os frutos do Espírito? Esses mesmos. Você há de frutificar, as pessoas vão de ver essas qualidades que o remete à personalidade de Cristo Jesus, a imagem do Senhor. E isto é a luz do Senhor na nossa vida. Quando nós temos a luz do Senhor na nossa vida, quando nós temos a luz de Cristo, você há de mostrar no teu dia a dia amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Isso é luz. Amém? Isso é a luz. É a luz. Agora coloca as trevas. Isto é a luz. Nós precisamos refletir isso no nosso dia a dia. Agora, se você estiver frutificando desta forma, oh amado, você está nas trevas. Você está nas trevas. Você está mergulhado nas trevas desse mundo. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição em todos os níveis imagináveis. Volta. Em todos os níveis imagináveis. Essa prostituição, o adultério, a fornicação, a impureza, a pornografia, a lascívia, o desejar, o sexo oposto, nesses últimos tempos até o próprio sexo. Vamos lá. Idolatria, idolatrar tudo quanto você tem, o teu nome, o teu carro, o teu trabalho, o teu filho, esposa, esposo, enfim, tudo isso são formas de idolatria. Inclusive, idolatrar o pastor, o apóstolo e os sacerdotes que estão por aí sendo idolatrados. Está ali, idolatria. Feitiçarias. Feitiçarias é muito amplo, irmãos. A partir do momento que você bate na mesa, ó. Não tem uns camaradinhos que batem na mesa? Para eliminar, nem sei o que significa aquilo lá, mas eliminar as energias ruins, acho eu, coisa assim. As simpatias. Simpatias. Lembro-me que antigamente, quando nós criávamos passarinhos, as pessoas colocavam uma fitinha vermelha dentro da gaiola para eliminar o mal-olhado. Simpatia. A vassoura atrás da porta para a visita ir embora logo. E vai por aí, irmão. Simpatias é um campo muito amplo, é muito rico essa questão das simpatias. Veio-me duas à memória, mas são tantas. Tudo isso é feitiçarias. Está no grupo das feitiçarias. Inimizades. Você pode ter inimigos. Você pode ter inimigos. Alguém pode não gostar de você. E fazer o quê? É moto próprio. Mas você não pode ser inimigo. Se você é inimigo, você não entra. Aliás, se você tem inimigo, você não entra no reino dos céus.
sendo pastor, presbítero, bispo, você pode ser o mais alto aí nessa hierarquia de sacerdotal, você não entrará no reino dos céus. E na igreja tem aqueles inimigos crentes, um senta lá no finalzinho, o outro aqui. Aí o daqui espera o de lá sair para ele sair. Os cara de pau. São filhos das trevas, irmãos. Estão em trevas, batendo de frente contra a palavra. Não pode existir tal de inimizade. Porfias são os desejos ruins também. Ciúmes, todo tipo de ciúme. Iras. É você ficar irado e amaldiçoar. É você ficar naquele momento de raiva e você soltar impropérios. Discórdias. Isso aí todo mundo sabe o que é. Dissensões e facções. Discórdia, dissensões e facções é praticamente um pacote. Tudo aquilo que você faz que gera essas situações não produz luz. Está nas trevas. Está nas trevas. Portanto, fique atento. Amém? Ações transformadoras da palavra de Deus. Ela regenera. A palavra de Deus, ela regenera. Ainda, ela é alimento para aqueles que querem alimentar-se de Deus. Ela santifica o servo do Senhor, separa-o e dá discernimento para que ele viva separado das práticas ruins. Edifica. A palavra de Deus vai construindo em nosso coração conhecimento e vamos crescendo dia após dia na presença do Eterno. A palavra do Senhor é luz, ela ilumina. Os frutos do Espírito são luz. Nesse mundo de trevas, mas se porventura as pessoas persistirem nas obras da carne, mesmo com a sua carteirinha de crente, de pastor, mesmo com o seu terno, com a sua gravata, mesmo com o templo bonito, mas se frutifica na carne, não é de Deus, está separado do Senhor. É simples assim, é simples dessa forma. Amém? Portanto, amados, que nós possamos nos adequar à visão de Deus. Não é Deus que se adequa à nossa visão, mas é nós que temos que nos adequar, nos moldarmos à vontade, à visão do Senhor. E assim seremos um com o Todo-Poderoso. E logo, logo estaremos com Ele na glória para todo sempre. Amém? Essa é a promessa do Senhor para as nossas almas. Nós vamos finalizar essa palavra. Convido os irmãos a colocarem-se de pé. Nós vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela revelação da Tua palavra, Pai. Que ela fique gravada em nossos corações, para que nós possamos viver em conformidade com a Tua vontade, praticando aquilo que Tu queres a cada instante, a cada minuto. Ó Deus, que possamos desejar ardentemente, como a criança recém-nascida, o leite, Senhor, o alimento espiritual, a Tua palavra, Senhor. Ó Espírito, fala conosco sempre, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1284.